Capítulo 17. Qualquer um pode ser uma vítima. No dia 1º de junho de 1989, um pescador em um barco viu 3 corpos boiando na baía de Tampa, na Flórida. Ele entrou em contato com a guarda costeira e com a polícia de St. Petersburg, que removeram os corpos da água em avançado estado de decomposição. Todos eram de mulheres com pulsos amarrados aos tornozelos com uma combinação de corda plástica amarela e corda amarela comum. Todas as 3 tinham blocos de cimento de 23 quilos amarrados no pescoço como pesos. Eles eram do tipo de 2 buracos e não da variedade mais comum de 3. Suas bocas tinham sido cobertas com silver tape e, pelos resíduos, parecia que os olhos tinham sido tapados com alguma fita antes de serem jogadas na água. As 3 usavam camisetas e o sutiã dos biquínis. Não estavam com as partes de baixo, o que sugeria que um crime de natureza sexual, embora o estado dos corpos na água não permitisse qualquer teste forense que comprovasse a violência sexual. Por conta de um carro encontrado perto do litoral, os 3 corpos foram identificados como Juan Rogers, de 38 anos, e suas 2 filhas, Michelle, de 17, e Christine, de 15. Elas moravam em uma fazenda em Ohio e aquelas eram suas primeiras férias de verdade. Já haviam visitado a Disney e estavam hospedadas no Days Inn de São Petersburg, a última parada antes de voltar para casa. O Sr. Rogers acreditou que não tinha condições de abandonar a fazenda durante tanto tempo, então não acompanhou a esposa e as filhas na viagem. Exames de material coletado nos estômagos das vítimas, correlacionados com as entrevistas dos funcionários do restaurante do Days Inn, fixaram os horários das mortes em mais ou menos 48 horas antes dos corpos serem achados. A única evidência forense palpável em uma anotação rabiscada encontrada no carro construções de como ir ao Day Inn até o local onde o carro foi encontrado. No outro lado do papel havia direções e um mapa desenhado com o caminho do Daily Mail, uma movimentada rua comercial de St. Petersburg até o hotel. O caso rapidamente gerou grande apelo midiático envolvendo o Departamento de Polícia de São Petersburg e Tampa e o Departamento do Xerife de Hillsborough County. A população estava muito temerosa. Se era possível que aquelas 3 turistas inocentes em Ohio fossem mortas daquela maneira, qualquer um podia se tornar uma vítima. A polícia tentou seguir as pistas da anotação, comparando a caligrafia com de funcionários do hotel e funcionários de lojas e escritório da área de Daily Mail, onde as direções começavam, mas não conseguiam chegar a lugar algum. A natureza brutal e sexual dos homicídios, no entanto, era preocupante e significativa. O escritório do xerife de Hillsborough entrou em contato com o escritório regional do FBI de Tampa, dizendo: talvez tenhamos um caso em série. Mesmo assim, os esforços combinados com as 3 jurisdições policiais e do FBI não produziram progresso significativo. Jana Moron era uma agente do escritório regional de Tampa. Antes de entrar no FBI, ela havia trabalhado como policial e também detetive de homicídios na Califórnia. Em setembro de 1990, depois que Jim Wright e eu a entrevistamos para uma vaga em nossa unidade, pedimos que fosse realocada em Quantico. Jana tinha sido coordenadora de perfis do escritório regional e, quando entrou na unidade, o caso Rogers foi um dos seus primeiros. Representantes da polícia de St. Petersburg viajaram para Quantico e apresentaram o caso para Jana. Larry Ankhorn, Steve Ether e Bill Hagmier e Steve Mardigian são eles, os rapazes, né? Em seguida, eles traçaram um perfil descrevendo um homem branco de entre 35 e 45 anos que fazia trabalhos braçais de manutenção de residências ou algo parecido, com pouca educação e um histórico de violência sexual e física e estressores precipitantes imediatamente anteriores aos assassinatos.
Assim que os holofotes forem desviados da investigação, ele deixaria a área, mas, tal como Joan Preit, no caso de Carla Brau, talvez voltasse mais tarde. Os agentes tinham muita confiança no perfil, mas não levou a uma prisão. Não estavam progredindo muito, precisavam de uma abordagem muito mais proativa. Então Jana decidiu dar uma entrevista para Unsolved Mysteries, um dos programas de televisão exibidos em rede nacional que muitas vezes gera bons resultados na localização e identificação de suspeitos. Jana descreveu o crime no programa, e isso gerou milhares de possíveis pistas, porém nenhuma se confirmou. Sempre digo para minha equipe que, quando uma tática não funciona, devemos tentar outra, mesmo que seja algo que nunca tenha sido feito. E foi assim que Jana fez. A anotação com diferentes direções parecia ser o único item ligado às vítimas ao assassino, mas até o momento não havia sido muito útil. Como o caso era bastante conhecido na comunidade de Tampa e São Petersburgo, ela teve a ideia de ampliar a anotação em outdoors para descobrir se alguém reconhecer a letra. Acreditava-se que dentro do mundo da lei, que a maioria das pessoas não reconhecerá uma letra que não pertence a membros imediatos de sua família ou a um amigo mais próximo. Mas Jana achava que alguém poderia se apresentar, sobretudo se o sujeito tivesse sido abusivo ou em uma esposa, perdão, sobretudo se o sujeito tivesse sido abusivo ou uma esposa ou parceira tivesse buscado motivo para entregá-lo. Vários empresários locais doaram espaços em outdoors e a anotação foi reproduzida para todos que pudessem ver. Dentro de poucos dias, 3 indivíduos que não se conheciam ligaram para a polícia identificando a letra como a de Oba Chandler, um homem branco de 40 e poucos anos. Ele era um instalador não licenciado de isolamento térmico de alumínio e havia sido processado por 3 pessoas por conta de serviço mal feito depois de o isolamento recém-instalado se soltar com a primeira chuva forte. Elas tinham certeza da identidade dele porque todos guardavam a cópia manuscrita das respostas oficiais dele às acusações. Além da idade e da profissão, Chandler também se encaixava em outros aspectos do perfil. Seus antecedentes incluíam crimes contra a propriedade, assaltos seguidos de agressão e também violência sexual. Ele havia se mudado para a área logo que as coisas se acalmaram, mas não se necessita... Perdão. Mas não sentiram necessidade de deixar a região. O estressor precipitante tinha sido o fato de que sua esposa dera à luz a um bebê que ele não queria. E como costumava acontecer depois que você já conseguiu dar um passo em direção à solução de um caso, outra vítima se apresenta após ouvir os detalhes do assassino. Uma mulher e sua amiga haviam conhecido um homem que se encaixava na descrição de Chandler e que queriam levá-las para passear em um barco na Baía de Tampa. A amiga tivera um pressentimento ruim a respeito da situação e se recusara a ir. Então a mulher foi sozinha. Quando estava no meio da baía, ele tentou estuprá-la. Como ela começou a resistir, ele alertou: "Não grite, senão vou tampar sua boca com fita, te amarrar com um bloco de concreto e te afogar." Oba Chandler foi preso, julgado e considerado culpado pelos assassinatos em primeiro grau de Joan, Micheline e Christine Rogers. Ele foi condenado à pena de morte. Suas vítimas eram pessoas comuns e ingênuas, selecionadas de forma quase aleatória. Às vezes, a escolha do criminoso é completamente randômica, comprovado a assustadora afirmação de que qualquer um pode ser uma vítima. E em situação feita essa, do caso Rogers, técnicas proativas são de extrema importância. No fim de 1982, pessoas começaram a morrer súbita e misteriosamente na região de Chicago. A polícia local logo encontrou uma conexão entre as mortes e identificou a causa. Todas as vítimas tinham ingerido cápsulas de Tilenol envenenadas com cianeto de potássio. Como as cápsulas se desfaziam no estômago, a morte ocorria depressa. Ed Haggart, o SAC de Chicago, me convidou para ajudar na investigação. Eu nunca havia trabalhado em um caso de adulteração de produtos, mas ao pensar a respeito, imaginei que meu aprendizado com interrogatórios nos presídios, bem como minha experiência com muitos outros tipos de criminosos, poderiam se ampliar também àquela situação. No código do FBI, o caso passou a ser considerado como TIMURS, um acrônimo para Tylenol Murders, em inglês
ou assassino do Tilenol. Assassinatos por Tilenol. O principal problema enfrentado pelos investigadores era a natureza aleatória dos envenenamentos. Como o criminoso não atacava vítimas específicas, nem estava presente na cena do crime, o tipo de análise que costumávamos fazer não revelaria nada diferente. Os homicídios precisavam não ter motivação, ou seja, não eram desencadeados por nenhuma razão tradicional ou reconhecíveis, como amor, ciúmes, cobiça ou vingança. O alvo do envenenador poderia ser um fabricante, Johnson Johnson, qualquer um dos lojistas que vende o produto, uma ou várias das vítimas, ou a sociedade de maneira geral. Eu comparava esses envenenamentos ao tipo de crime que envolve um lançamento de bombas ao acaso, ou a atiramento de pedras em um viaduto nos carros abaixo. Em todas essas situações, o criminoso nunca vê o rosto da vítima. Imagino o responsável era alguém como o David Berkowitz, que atira nos carros no escuro, como se ele estivesse mais preocupado em botar para fora a sua raiva do que atingir alguma vítima específica. Se esse sujeito fosse obrigado a ver o rosto de suas vítimas, talvez pensasse duas vezes ou demonstrasse algum remorso. Dada a comparação fácil com outros crimes aleatórios e covardes, eu acreditava ter uma ideia de como seria o suspeito. Apesar de estarmos lidando com um tipo diferente de crime, sob muitos aspectos do perfil era familiar. Nossa pesquisa nos mostrava que sujeitos que matam de forma indiscriminadamente e sem buscar exposição tendiam a ser movidos principalmente pelo ódio. Eu acreditava que esse cara teria períodos de depressão aguda e seria o tipo desajustado e desesperançado que tivesse fracassado na escola, no trabalho e nos relacionamentos. Estatisticamente, é bem provável que o sujeito se encaixaria no molde dos assassinos, um homem branco em torno de 30 anos, solitário de hábitos noturnos. Ele vestiria as ele, vesti, ele teria visitado as casas das vítimas e seus túmulos e possivelmente deixado algo significativo por lá. Eu esperava que ele tivesse empregado em uma posição bem próxima do poder e da autoridade, como o de motorista de ambulância, segurança, vigia da loja ou auxiliar de policial. Existem grandes chances dele ter alguma experiência militar, fosse no exército ou na marinha. Eu acreditava que ele haveria passado por tratamento psiquiátrico no passado e tomaria remédios prescritos para controlar seu problema. Seu carro teria pelo menos 5 anos de uso e não seria bem cuidado, mas representaria força e poder, como um modelo Ford preferido dos departamentos de polícia. Perto da data do primeiro envenenamento, entre os dias 28 e 29 de setembro, ele teria vivenciado um estressor precipitante, pelo qual ocuparia a sociedade de maneira geral, alimentando seu ódio. E, em vez de que o caso se tornasse público, passaria a discuti-lo com qualquer que discuti-lo com quem quer que lhe desse ouvidos, em bares, farmácias e com a polícia. O poder representando por esses crimes inflava muito o seu ego, e isso indicava que ele talvez mantivesse um diário ou um álbum com cobertura da imprensa. Contei à polícia que também era possível que ele tivesse escrito para pessoas poderosas como o presidente, o diretor do FBI, o governador ou o prefeito, a fim de reclamar os supostos danos causados a ele. Nas primeiras cartas, teria assinado seu nome. Com o passar do tempo, sem receber o que considerava uma resposta adequada, teria ficado irritado por ser ignorado. Aquelas mortes aleatórias talvez fossem a sua maneira de se vingar daqueles que não o levavam a sério. Mas, por fim, eu os alertei a não dar muita atenção à escolha do Tilenol como meio de envenenamento. Aquela fora uma operação rudimentar e descuidada. Tilenol era um medicamento comum, com cápsulas fáceis de abrir. Era igualmente possível que ele apenas gostasse de embalagens ou que sentisse algum rancor especial por Johnson Johnson. Como ocorre com casos envolvendo bombas ou incêndios em série, em uma grande cidade como Chicago, muitas pessoas se encaixam no perfil geral. Portanto, como no caso de Rogers, era importante focar em técnicas proativas. A polícia precisaria manter o sujeito pressionado e não permitir que ele conseguisse lidar bem com a situação. Uma das maneiras pelas quais poderiam fazer isso era dando apenas declarações positivas. Ao mesmo tempo, eu os instei a não provocarem chamando-o de louco, o que infelizmente já estava acontecendo.
O mais importante, porém, seria encorajar a imprensa a publicar matérias humanizando as vítimas, já que a própria natureza do crime tendia a desumanizá-las dentro da mente do assassino. Praticamente imaginava que ele talvez começasse a se sentir-se culpado, confrontando com o rosto da menina de 12 anos que havia morrido e talvez consegui-lo atingi-lo assim. Em uma variação do que tínhamos tentado fazer em Atlanta, no caso de Sherry Smith, sugeri que a realização de uma vigília noturna nos túmulos de algumas das vítimas, as quais eu acreditava que o suspeito talvez comparecesse, partindo do princípio de que ele, talvez, não se sentisse bem a respeito do que fizera. Também aconselhei a polícia a divulgar bastante as datas associadas aos crimes. Pensei que poderíamos encorajá-lo a visitar farmácias específicas, da mesma maneira como havíamos conseguido direcionar assaltantes de bancos em Milwaukee e Detroit a roubar agências específicas onde esperávamos por eles. A polícia poderia, por exemplo, varrer essa informação a respeito de medidas sendo tomadas para proteger clientes de uma determinada loja. Eu imaginava que fosse possível que o cara se sentisse compelido a visitar a farmácia para conferir em primeira mão os efeitos de suas ações. Uma variação desse plano seria publicar um artigo sobre o dono da farmácia arrogante, que faria uma declaração pública afirmando ter muita confiança na segurança de sua loja e ser impossível o envenenador de Tylenol mexer em qualquer produto em suas prateleiras. Outra versão dessa manobra seria fazer com que os policiais e agentes do FBI respondessem a uma pista promissora em uma farmácia em particular, com a presença da imprensa. Essa pista acabaria logo sendo um alarme falso, mas a polícia então declara que as câmeras para as, perdão, mas a polícia declara então para as câmeras que a inteligência de seu departamento era tão alta que o sujeito desistiria de inserir o Tylenol envenenado na loja. Isso poderia desafiá-lo indiretamente, algo que ele talvez tivesse dificuldade de ignorar. Poderíamos apresentar um psiquiatra liberal e sensível em uma entrevista afirmando seu enorme apoio ao sujeito, categorizando-o como vítima da sociedade, e assim oferecendo a ele um cenário em que acreditasse poder salvar sua reputação. Esperaríamos que ele ligasse ou passasse de carro pelo escritório do psiquiatra, onde nos posicionávamos para rastreá-lo e prendê-lo. E eu acreditava que, se os policiais montassem uma força-tarefa de voluntários civis para ajudar a polícia, com todas as pistas que estavam chegando por telefone, o suspeito provavelmente se voluntaria a trabalhar nela. Se tivéssemos conseguido montar algo em Atlanta, acredito que teríamos encontrado William Waynes. Ted Bundy, por exemplo, havia se voluntariado para trabalhar em um centro contra estupros em Seattle. Há sempre alguma resistência por parte da lei em cooperar de forma muito próxima da imprensa, ou usá-la. Isso já ocorreu muitas vezes ao longo da minha carreira. No começo dos anos 1980, quando o programa de perfis ainda era relativamente novo, fui chamado ao escritório central para conversar com a Divisão de Investigação Criminal e o Conselho Jurídico do FBI e explicar algumas das minhas técnicas proativas. John, você não mente para a imprensa, não é? Dei a eles um exemplo recente de como uma abordagem proativa junto à imprensa havia funcionado. Em San Diego, o corpo de uma jovem que fora estrangulada e estuprada havia sido encontrada nas colinas, com uma coleira presa no pescoço. O carro dela foi achado ao lado, em uma das estradas da região. Aparentemente tinha ficado sem gasolina, e seu assassino a havia raptado, passando-se pelo bom samaritano ou usando a força, e a levando para o local onde a encontraram. Sugeri à polícia divulgar essas informações para a imprensa em uma ordem específica. Primeiro deveria descrever o crime e uma boa análise criminal. Primeiro deveria descrever o crime e nossa análise criminal. Depois enfatizar todo o grau de envolvimento do FBI com as autoridades estaduais e locais e afirmar que, mesmo que leve 20 anos, capturariam esse sujeito. E, por último, declarar que, em uma estrada movimentada como aquela onde o carro de uma mulher enguiça, alguém certamente teria visto algo. Eu queria que a terceira história confirmasse a existência de testemunhas que diziam ter visto alguém ou algo estranho perto do momento do sequestro, e o fato de a polícia estar pedindo que o público se apresentasse com essas informações. Meu raciocínio por trás dessa estratégia
era que, se o assassino pensasse que alguém o vira em algum momento, o que provavelmente tinha acontecido, então acreditaria que era preciso neutralizar isso junto à polícia, explicando e legitimando sua presença na cena. Ele se apresentaria e diria algo como: passei de carro e vi que ela estava presa na estrada. Parei e perguntei se precisava de ajuda, mas ela respondeu que estava bem, e então fui embora. A verdade é que a polícia realmente solicitara ajuda do público o tempo todo por meio da imprensa, mas em geral não considerava isso uma técnica proativa. Imagina quantas vezes criminosos se apresentaram e escaparam da captura porque a polícia não sabia o que estava procurando. Aliás, não quero sugerir que testemunhas reais precisem se preocupar ao se apresentar para contar suas histórias. Você não se tornará um sujeito, mas pode muito bem levar a uma captura. No caso de São Diego, a técnica funcionou exatamente como eu tinha planejado. O sujeito, o suspeito, se inseriu na investigação e foi capturado. Certo, Douglas, entendemos que está tentando dizer, falou um funcionário do escritório-geral do FBI, a contragosto. Apenas nos informe sempre que for usar esse tipo de abordagem. Qualquer coisa nova ou pioneira pode assustar um bando de burocratas. Eu queria, perdão, Qualquer coisa nova ou pioneira pode assustar quem é dado a burocracias. Eu esperava que, de uma maneira ou de outra, a imprensa pudesse nos ajudar a revelar o envenenador de Tylenol. Bob Greene, o popular colunista sindicalizado do Chicago Tribune, reuniu com a polícia e o FBI. Então, escreveu um artigo comovente sobre a menina de 12 anos, Mary Kellerman, a vítima mais jovem do envenenador e filha única de um casal que não poderia ter outros filhos. Quando a matéria foi publicada, a polícia e os agentes do FBI estavam com equipamentos de vigilância na casa da menina e em seu túmulo. Acredito que a maioria das pessoas envolvidas achava que aquilo era besteira, que assassinos isolados pela culpa ou assolados pela culpa ou com lembranças felizes de seus crimes não visitavam os túmulos. No entanto, implorei para que eles esperassem uma semana. Eu ainda estava em Chicago quando a polícia começou a vigiar o cemitério e sabia que enfrentaria a ira deles se não conseguisse nada com aquilo. Operações de vigia são, na melhor das hipóteses, entediantes e desconfortáveis, e são ainda piores em um cemitério à noite. Na primeira noite nada aconteceu, tudo continuou tranquilo e silencioso. Mas na segunda, a equipe de vigilância pensa ter ouvido alguma coisa. Eles se aproximam do túmulo, tomando cuidado para não serem vistos. Escutam a voz de um homem com exatamente a idade prevista no perfil. O homem está choramingando, quase aos prantos. Perdão, implora ele. Não tive a intenção, foi um acidente. Ele implora para que a garota morta o perdoe. Puta merda, pensam eles. Douglas tinha razão. E saltam sobre o sujeito. Mas espere um momento. O nome que ele usou, o nome que ele usou não era Mary. O cara ficou apavorado. E quando a polícia olha para mais perto, que percebe que está diante de um túmulo vizinho ao de Mary. Acontece que, enterrada ao lado de Mary Kellerman, estava a vítima de um acidente não solucionado de atropelamento e fuga, e o seu assassino involuntário havia voltado para confessar o crime. 4 ou 5 anos depois, a polícia de Chicago usou essa mesma estratégia em um caso de assassinato não solucionado. Liderados pelo coordenador de treinamento do FBI, Bob Sagotsky, começaram a dar informações para os jornais por volta do aniversário do homicídio. Quando a polícia capturou o assassino no túmulo, ele disse apenas: "Não entendo por que demoraram tanto." Não capturamos o envenenador de Tylenol dessa maneira. A verdade é que nunca capturamos um assassino nesse caso. O suspeito foi apreendido e condenado por extorsões ligadas aos assassinatos, mas não houve provas o suficiente para julgá-los pelos crimes em si. Ele se encaixava no perfil, mas estivera fora de Chicago na época em que a polícia conduziu as operações de vigia no cemitério. No entanto, depois de sua prisão, nenhum outro envenenamento foi registrado. É claro que, como não houve julgamentos, não podemos afirmar com certeza jurídica
de que ele era o culpado, mas cerca, mas é um fato que certa porcentagem dos assassinos em séries é capturado sem o reconhecimento dos policiais e de detetives que estão investigando os casos. Quando o criminoso ativo para de repente, existem três explicações prováveis, além de uma simples decisão de se aposentar das práticas criminosas. A primeira é que ele tenha cometido suicídio, o que pode ser verdade para certos tipos de personalidade. A segunda é que ele deixou a área e está cometendo seus atos em outro lugar, pela base dos dados digital do FBI, chamada VCAP, Programa de Apreensão de Criminosos Violentos. Estamos tentando evitar que isso aconteça, oferecendo a milhares de jurisdições policiais ao redor do país o poder de compartilhar informações fáceis umas com as outras. A terceira explicação é que o assassino tenha sido capturado por outro crime, geralmente assalto, roubo ou agressão, e esteja cumprindo pena pela acusação mais branda, sem que as autoridades o tenham conectado aos crimes mais graves. Desde o caso de Tilenol, já vimos diversos incidentes de adulteração de produtos, embora a maioria tenha sido motivada por impulsos não tradicionais. Em casos domésticos, por exemplo, o assassino de um cônjuge pode ser encenado para parecer ter sido causado por adulteração de produto. Ao avaliar esse tipo de crime, a polícia deve considerar o número de incidentes registrados, se são registros de uma área, ou se estão espalhados, se o produto foi consumido perto do local onde aparentemente foi adulterado e que tipo de relacionamento existia entre a vítima e o indivíduo que está relatando o crime. Como em qualquer outro caso com suspeita de motivação pessoal, eles precisam provar por um histórico de conflitos e reunir toda a informação possível a respeito do comportamento pré e pós-delito. Um crime que, à primeira vista, não pareça visar nenhuma vítima em particular pode, na verdade, ter um alvo específico. E o que pode ser um crime de frustração e ódio generalizado pode acabar envolvendo uma motivação tão comum quanto o desejo de terminar o casamento de maneira decente e por receber um seguro de vida ou uma herança. Depois da publicidade por trás do caso do Tilenol, uma mulher matou o marido usando medicamento envenenado. Acreditou que o crime seria atribuído ao assassino original. A encenação ficou clara e os detalhes eram tão diferentes que não enganaram ninguém. Nesses casos, as evidências forenses também costumavam esclarecer a ligação com o criminoso. Um laboratório pode, por exemplo, analisar a fonte de cianeto e outros venenos. Esse mesmo tipo de análise também torna relativamente fácil para investigadores reconhecerem quando alguém adulterou um produto com a intenção de processar uma empresa por danos físicos, como colocar um rato morto em um pote de molho para macarrão, uma ratazana em uma garrafa de refrigerante ou uma agulha em um pacote de comida. As empresas costumam querer fechar acordos rapidamente para não mancharem sua imagem ou serem obrigados a ir a julgamento. Mas a ciência forense já evoluiu tanto que se a empresa suspeitar que houve adulteração do produto e se recusar a fechar o acordo, levando o caso para o FBI, existem grandes chances de o adulterador ser descoberto e indiciado. De maneira semelhante, um investigador seria capaz de reconhecer atos de heroísmo encenados em situações orquestradas, criadas pelo indivíduo para receber o reconhecimento de terceiros ou do público em geral. Por mais que o caso do Tilenol tenha sido horrível, certa forma foi uma irregularidade. Seu objetivo principal não se parecia extorsão. Para mim, um extorsionário seja bem-sucedido, ele precisa primeiro provar que tem poder em cumprir a sua ameaça. Portanto, quem ameaça adulterar produtos normalmente vai adulterar uma garrafa ou um pacote, marcá-lo de alguma maneira, depois dar um alerta pelo telefone ou mensagem. Mas o envenenador de Tilenol não começou com ameaças, pulou diretamente para os assassinatos. Pelos padrões de extorsionários, ele não era nada sofisticado. Considerando a natureza rudimentar da manipulação, depois desses assassinatos, a John Jones gastou uma fortuna criando embalagens resistentes à adulteração.
Eu sabia que esse cara não tinha muita organização, mas no caso daqueles que realmente fazem intimidações, as mesmas diretrizes que se aplicam a uma análise de ameaça política poderiam ser utilizadas para determinar se um ameaçador é realmente perigoso e tem que levar adiante suas intenções anunciadas. O mesmo pode ser dito sobre bombardeadores. Quando uma ameaça de bomba é feita, sempre é levada a sério. Mas para que a sociedade não fique paralisada, as autoridades precisam determinar rapidamente se a advertência é real. Bombardeadores e extorsionários costumam usar a palavra nós em suas comunicações para sugerir que existe um grande grupo nos observando das sombras. Mas a verdade é que a maioria deles são indivíduos solitários que não confiam nos outros. Há três categorias nas quais bombardeadores tendem a se encaixar. Existem aqueles motivados por poder, atraídos pela destruição. Existem os orientados por missões, atribuídos pela emoção de desenvolver, produzir e posicionar os dispositivos. Existem os tipos técnicos que alimentam de brilhantismo e esperteza por trás de um projeto e sua construção. Quanto aos motivos, eles variam entre extorsão, questões trabalhistas, vinganças e até suicídio. Nossa pesquisa a respeito de bombardeadores nos revela que eles pertencem a um perfil geral repetitivo. Costumam ser homens brancos e sua idade normalmente é determinada pela vítima ou pelo alvo. Sua inteligência costuma ser, no mínimo, mediana e muitas vezes bem superior, embora eles não tenham muitas realizações na vida. São cuidadosos, organizados e meticulosos, planejando com atenção. Sua personalidade é não conflituosa, não atlética, covarde e desajustada. Seu perfil é traçado pela análise do alvo e da vítima e do tipo de dispositivo usado, como por exemplo, se ele é muito explosivo ou incendiário, assim como o perfil de um assassinato em série é analisado a partir da cena do crime. Consideramos os fatores de risco associados tanto à vítima quanto ao criminoso. Se o alvo for aleatório ou pré-estabelecido, o quão acessível era, a que horas o ataque ocorreu, o método de transferência pelo correio, por exemplo, assim como as singulares qualidades e idiosincrasias de componentes ou da fabricação da bomba. Logo no início da minha carreira em perfis, desenvolvi a primeira descrição do célebre Unabomber, retirado do código do FBI, Unabomb, que recebeu esse apelido por atacar universidades e professores. A maior parte do que aprendemos sobre bombardeadores vem de sua comunicação. Quando o Unabomber decidiu interagir extensivamente com o público por meio de cartas para jornais e de um manifesto com milhares de palavras, já tinha deixado um rastro de 3 mortos e 23 feridos ao longo de uma carreira de 17 anos. Entre seus feitos, conseguiu desacelerar toda a indústria de aviação comercial ao prometer colocar uma bomba em um avião decolando do Aeroporto Internacional de Los Angeles. Como a maioria dos bombardeadores, ele se referia a um grupo, UFC, Freedom Club, ou Clube da Liberdade, como responsável pelo ato terrorista. No entanto, tenho certeza de que esse tipo de que, perdão, no entanto, temos certeza de que é o tipo solitário que descrevi. A essa altura, o perfil já foi muito divulgado e não vi motivo algum para alterar meu julgamento. Infelizmente, apesar do trabalho revolucionário do Dr. Brussel, no caso Metsky, bombardeador maluco, quando o Unabomber atacou pela primeira vez, a polícia não estava tão preparada para usar nosso tipo de análise quando está hoje em dia. É possível capturar a maioria desses caras logo no começo da carreira. O primeiro e o segundo crime são os mais significativos em termos de comportamento, localização e alvo, e antes que comecem a aperfeiçoar a técnica e ajam em outras partes do país. Com o passar dos anos, eles também expandem suas ideologias para além dos ressentimentos simples e elementares contra a sociedade que os fizeram começar. Acredito que, se estivessem tão avançados em 1979, quanto mais atualmente em termos de análise de perfis, o Unabomber poderia ter sido capturado anos antes. Na maioria das vezes, ameaças de bombas são um meio de extorsão, direcionado a um indivíduo ou um grupo específico.
Em meados de 1970, uma ameaça de bomba foi feita por telefone ao presidente do Banco do Texas. Seguindo o roteiro longo e complicado, o homem na linha diz que quando a empresa telefônica Southwest Bell enviou técnicos ao banco alguns dias antes, algumas pessoas na realidade trabalhavam para ele e haviam plantado uma bomba que poderia ser detonada através de um interruptor por micro-ondas. Mas ele não fará isso se o presidente aceitar suas exigências. E então vem a parte mais assustadora. Ele afirma que está com a esposa do presidente, Louise. Ela dirige um Cadillac. Costumava visitar tais lugares de manhã. Em pânico, o presidente pede que a secretária ligue para sua casa usando outra linha, porque sabe que sua esposa deverá estar lá. Mas ninguém atende. Então ele passa a acreditar na história. O homem ao telefone faz uma exigência financeira. Cédulas usadas com valores de 10 a 100. Não entre em contato com a polícia. Reconhecemos facilmente os carros não identificados deles. Diga para sua secretária que deixará o banco por mais ou menos 45 minutos. Não entre em contato com ninguém. Logo antes de sair, pisque a luz do seu escritório 3 vezes. Meu grupo está vigiando e esperando esse sinal. Deixe o dinheiro no seu carro, estacionado ao lado da estrada em uma área específica, de muito movimento, com o motor ligado e o pisca-alerta aceso. Acontece que nesse caso não havia bomba alguma, nem sequestro, apenas um golpista esperto mirando a vítima mais provável. Tudo nesse cenário tem um propósito. Seu timing baseado no momento em que a empresa telefônica realmente fizera um serviço no banco, para que ele pudesse fingir que os seus funcionários haviam plantado a bomba. Todos sabem que empresas telefônicas realizam trabalhos técnicos que ninguém entende e aos quais ninguém presta atenção. Por isso é possível acreditar que poderiam ser impostores. Sabendo que o presidente do banco ligaria para casa a fim de tentar localizar a esposa, o estacionário havia telefonado para ela de manhã, afirmando trabalhar para Southwest Bell, dizendo que eles tinham recebido diversas reclamações a respeito de ligações obscenas desse bairro e estavam tentando rastrear o responsável. Pediu então que não atendesse o telefone entre o meio-dia e 12h45 daquela tarde, porque estavam realizando um rastreamento. A instrução a respeito de deixar o dinheiro no carro com pisca-alerta e o motor ligado talvez seja a parte mais brilhante do plano. O presidente acredita que os faróis funcionam como um sinal, mas na realidade fazem parte do sistema de fuga dos criminosos. Apesar de ter alertado o presidente a não ligar para a polícia, o extorsionário sabe que a vítima provavelmente a envolverá nessa situação. E a etapa mais perigosa para o criminoso é sempre o momento da troca do dinheiro, quando acredita que a polícia está observando. Nesse cenário, se o culpado tiver o azar de ser pegue pela polícia dentro do carro, pode afirmar que estava apenas caminhando por uma rua movimentada quando viu o carro com luzes acesas e o motor ligado e decidiu, como um bom samaritano, desligá-lo. Se a polícia capturasse naquele momento, não teria como provar nada. Mesmo se o flagrassem com o dinheiro, como ele já havia estabelecido um motivo legítimo para estar dentro do veículo, poderia dizer que encontrou uma sacola do banco e planejava entregá-la à polícia. Para o extorsionário, trata-se de um jogo de porcentagem. Ele tem o roteiro pronto e só precisa incluir os detalhes. Se a vítima de hoje não cair na história, ela tentará com outra no dia seguinte. Alguma hora alguém vai morder a isca e ele conseguirá uns bons trocados pelo esforço sem ter realmente de sequestrar nem explodir ninguém. Nesses casos, o roteiro costuma ser uma boa prova, já que o criminoso aguardará, sabendo que poderá ser útil em tentativas futuras. Porque se há uma coisa a qual ele tem certeza, é de que, como alguns ajustes, qualquer um pode ser sua vítima. Quando as autoridades finalmente desvendaram seus truques, ele foi preso, julgado e condenado. Era um ex-DJ que havia decidido usar sua lábia para conseguir vantagens a curto prazo. Qual é a diferença entre esse tipo de indivíduo e um que realmente sequestra pessoas? Ambos fazem isso por dinheiro. Então nenhum dos dois quer se expor para a vítima mais que o necessário, porque seu objetivo não é matar. A diferença é que o sequestrador em geral precisa de alguma ajuda para levar seu plano adiante, e enquanto o simples extorsionário costuma não passar de um golpista esperto.
O sequestrador é um sociopata. Sua intenção não é matar a vítima, mas ele está claramente disposto a fazer isso para alcançar seus propósitos. Steve Mardian participou de um caso de um vice-presidente do Exxon, que foi sequestrado na frente de casa em Nova Jersey e mantido como refém em troca do resgate. Ao resistir, ele foi alvejado no braço. Os sequestradores, um ex-segurança de imprensa e sua esposa, seguiram seu plano e mantiveram o homem ferido, que já tinha problemas do coração, em uma caixa, onde ele acabou morrendo. O motivo de usarem uma caixa ou algo equivalente é que tivesse o mínimo de contato com a vítima e não fosse obrigado a humanizá-la. Nesse caso, os sequestradores demonstraram arrependimento pelo resultado e o desespero os levaram a cometer o crime. Porém, ainda assim, o cometeram e o levaram adiante passo a passo sem hesitar. Estavam dispostos a deixar uma pessoa morrer para alcançar seus objetivos egoístas, e essa é uma das definições do comportamento sociopata. Por mais que isso pareça assustador, ao contrário de outros crimes graves, um sequestro é um ato tão difícil de realizar sem ser pegue por investigadores. Precisam avaliá-lo com muito cuidado e desconfiança, observando atentamente a vitimologia e o comportamento pré-delito. E mesmo compreendendo que qualquer um pode ser uma vítima, o investigador precisa ser capaz de responder a essa pergunta: por que aquele alvo em particular? Há alguns anos recebi uma ligação urgente em casa no meio da noite. Um detetive de Oregon me contou a história de uma jovem que frequentava uma escola em seu distrito. Estava sendo perseguida, mas nem ela nem ninguém conseguia descobrir a identidade do perseguidor. Ela o via no meio do mato, mas quando seu pai e o namorado iam conferir, ele já tinha desaparecido. O sujeito ligava para sua casa, mas só quando ela estava sozinha. A garota estava enlouquecendo. Depois de várias semanas inquietantes nessa situação, certo dia, ela estava em um restaurante com o namorado e se levantou-se da mesa para ir ao banheiro. Quando saiu, foi agarrada e rapidamente arrastada até o estacionamento, onde seu agressor selvagemente inseriu um cano da arma na sua vagina, ameaçou matá-la se ela procurasse a polícia e em seguida a soltou. Ela estava emocionalmente traumatizada e não conseguiu fortalecer uma boa descrição do agressor. Agora, parecia que havia sido sequestrada ao sair da biblioteca certa noite. Seu carro foi encontrado no estacionamento. A família não fora contatada e a situação está começando a ficar mais sinistra. Pedi que o detetive me falasse sobre a vítima. Ela era uma menina linda, que sempre se saía bem na escola, mas no último ano dera à luz a um bebê e teve problemas com a família, especialmente com o pai, sobre quem sustentaria a criança. Suas notas estavam piorando, sobretudo depois que a perseguição começou. Pedi que ele não falasse nada com o pai ainda, caso eu tivesse errado e a jovem acabasse morrendo, mas aquilo me parecia uma farsa. Quem a perseguiria? Tinha um namorado e não havia terminado com mais ninguém recentemente? Em geral, quando alguém que não é uma celebridade é perseguido, o culpado conhece a pessoa. Perseguidores não costumam ser muito bons ou cuidadosos com quem o fazem. Se ela conseguia vê-lo, não era possível que o pai ou o namorado não tivesse visto ainda. Ninguém mais recebia ligações, e quando a polícia instalou um aparelho de rastreamento, os telefonemas pararam de repente. Além disso, o sequestro tinha ocorrido logo antes das provas finais da escola, o que não era uma mera coincidência. Sugeri como estratégia proativa, pedi que seu pai desse uma entrevista para a imprensa, enfatizando os aspectos positivos de um relacionamento com ela, dizendo que a amava e queria de volta, e implorando para que o sequestrador a devolvesse. Se eu tivesse certo, ela apareceria 1 ou 2 dias depois, ferida e suja, contando como foi sequestrada, estuprada e jogada de um carro à beira da estrada. E foi exatamente o que aconteceu. Ela apareceu bastante ferida e suja, como uma história de sequestro. Eu disse que o interrogatório, nesse caso, em forma de depoimento, deveria focar no que de fato acreditávamos ter ocorrido. Não deveria ser acusatório, mas precisaria levar em conta que ela tivera muitos problemas recentes com os pais, passava muito estresse, trauma e dor. Estava em pânico por causa das provas e precisava de uma saída que limpasse sua barra. Ela deveria ser informada de que não seria punida, mas precisava de aconselhamento e compreensão e o receberia.
Quando a polícia deixou isso bem claro, ela confessou a farsa. Esse é um daqueles casos que nos preocupa. Se estivéssemos errados, as consequências seriam terríveis, porque quando a perseguição é real, pode tornar-se um crime aterrador e muitas vezes mortal. Em geral, seja no caso de uma perseguição de uma celebridade ou de uma pessoa comum, a motivação são sentimentos de amor e admiração. John Hinckley amava Jodie Foster e queria que ela correspondesse. No entanto, ela era uma linda estrela do cinema que frequentava a Universidade de Yale. E ele não passava de um Zé Ninguém desajustado. Ele acreditava que precisava fazer alguma coisa para equilibrar sua situação e impressioná-la. E o que poderia ser mais impressionante do que um ato histórico de assassinar o presidente dos Estados Unidos? Em seus momentos mais lúcidos, ele devia perceber que seu sonho dos dois vivendo juntos e felizes para sempre nunca se realizaria. Mas como seu ato, ele realmente atingiu um dos seus objetivos. Ficou famoso e, de uma maneira perversa, aos olhos do público, ligou-se à imagem de Foster para sempre. Como na maioria das vezes, houve um estressor imediato no caso de Hinckley. Por volta da época em que ele atirou no presidente Reagan, seu pai lhe dera um ultimato para arrumar um emprego e começar a se sustentar-se sozinha. Ken Baker, agente do serviço secreto, conduziu o interrogatório prisional de Mark David Chipman, o assassino de John Lennon. Chipman sentia uma conexão forte com o ex-integrante dos Beatles e, em um nível superficial, tentava imitá-lo. Colecionava todas as canções de Lennon e inclusive tivera uma série de namoradas asiáticas em uma tentativa de imitar o casamento do ídolo do Yoko Ono. Entretanto, como ocorre com muitos desse tipo, ele acabou alcançando um ponto na qual sua inadequação se tornou-se avassaladora. Não conseguia mais lidar com a disparidade para com seu herói, e portanto tinha que matá-lo. Assustadoramente, uma das coisas que levou Hinckley a cometer o crime e se tornar-se famoso, notório talvez seja um termo melhor, foi o exemplo dado por Chapman. Entrevistei Arthur Bremer, que perseguiu e tentou assassinar o governador do Alabama, George Wallace, em Maryland, quando ele concorria à presidência, deixando-o paralisado e com dores crônicas pelo resto da vida. Bremer não odiava Wallace. Antes de baleá-lo, havia perseguido o presidente Nixon por várias semanas, mas não conseguia se aproximar o bastante. Apenas ficou desesperado para fazer alguma coisa que provasse seu valor para o mundo, e Wallace foi abordável, tornando-se essencialmente mais uma vítima no lugar errado e na hora errada. O número de perseguições que resultaram em assassinatos é alarmante. No caso das figuras políticas, existe uma corrupção de uma causa para o assassinato. No caso das figuras políticas, existe a construção de uma causa para o assassinato, embora isso muitas vezes seja apenas um disfarce para um Zé Ninguém profundamente desajustado que deseja ser reconhecido como alguém importante. No caso de estrelas de cinema e celebridades como John Lennon, nem mesmo essa desculpa faz sentido. Entre os casos mais trágicos está o assassinato de Rebecca Schiffer, de 21 anos, em frente ao seu apartamento em Los Angeles em 1989. A linda e talentosa atriz que havia ficado muito famosa como a irmã mais nova de Pam Dauber, no programa de televisão Minha Irmã é Demais, levou um tiro ao atender a porta para Robert John Bardo, um jovem desempregado de 19 anos de Tucson, cujo emprego mais recente fora como faxineiro de uma lanchonete Jack in the Box. Como Chapman, Bardo tinha sido inicialmente um grande fã da atriz. Sua adoração se transformara em obsessão, e se não conseguia ter um relacionamento normal com ela, então precisava tê-la de outra maneira. Como todos sabemos hoje em dia, as perseguições não se limitam aos famosos. É claro que existem muitos casos de pessoas sendo acossadas por ex-cônjuge e amantes. O estágio fatal é alcançado quando o perseguidor finalmente pensa: se eu não posso tê-la ou tê-lo, então ninguém terá. Mas Jim Wright, nosso especialista mais experiente em perseguição e um dos mais reconhecidos nessa área, afirma que qualquer pessoa que lide com o público, em especial as mulheres, está vulnerável a perseguidores. Em outras palavras, o objeto de desejo de um criminoso desse tipo não precisa necessariamente estar na televisão ou nos filmes. Pode ser uma garçonete de um restaurante na vizinhança do criminoso ou uma caixa em um banco local. Pode até trabalhar na mesma loja ou na empresa do criminoso.
Foi isso que aconteceu com Chris Willis, uma jovem funcionária da fábrica de móveis Conan Fortune Company em Missoula, estado de Montana. Chris era eficiente e respeitosa, cresceu na empresa, primeiro para gerente de vendas e depois, em 1985, para gerente geral. Enquanto Chris trabalhava no escritório, um homem chamado Wayne Nance ficava no depósito. Ele costumava ser reservado, mas parecia gostar de Chris, e ela sempre era cordial e simpática com ele. Apesar disso, a personalidade de Wayne era muito instável, e o temperamento que ela notava nele, após uma observação menos superficial, a assustava. No entanto, ninguém tinha qualquer problema com hábitos de trabalho de Wayne. Dias após dias, ele se dedicava mais em qualquer um... Dia após dia, ele se dedicava mais do que qualquer um no depósito. O que nem Chris nem o marido, Doug, um vendedor de armas, sabia era que Wayne Nance era obcecado por ela. Ele a observava o tempo todo e tinha uma caixa de papelão cheia de souvenirs de mulher, como fotos e anotações que ela havia feito no escritório ou qualquer objeto que lhe pertencesse. Outra coisa que nem a família Willis nem a polícia de Missoula sabia era que Wayne era um assassino. Em 1974, ele havia molestado e esfaqueado uma menina de 5 anos. Mais tarde, descobriu-se que também tinha amarrado, amordaçado e baleado várias mulheres adultas, incluindo a mãe de seu melhor amigo. O mais alarmante é que tudo isso ocorrera em condados vizinhos ao local onde ele morava. E nem mesmo no pouco populoso estado de Montana, uma jurisdição tinha conhecimento das atividades registradas em outra. Kay Willis não fazia a menor ideia disso, até a noite em que Nancy invadiu a casa dela e do marido no subúrbio da cidade. Eles tinham um Golden Retriever, mas a cadela não reagiu. Armado com um revólver, ele baleou Doug, amarrou-o no porão, depois forçou Chris a subir até o quarto do segundo andar, onde a amarrou na cama para estuprá-la. Ela obviamente o conhecia bem, e ele não se preocupou em esconder sua identidade. Enquanto isso no porão, Doug conseguia se livrar das amarras. Fraco e quase desmaiando com a dor e a hemorragia, ele se arrastou até a mesa, onde havia um carregador de espingarda de sua loja. Conseguiu carregar a arma com um cartucho e, reunindo todas as forças, arrastou-se lentamente a escada acima. Fazendo o máximo de silêncio possível, subiu até o segundo andar e, no corredor, com os olhos enevoados, mirou para disparar o único tiro que teria contra Nance. Precisava acertar o criminoso antes que ele viesse e sacasse a própria arma. Nance não estava ferido e tinha mais cartuchos em sua arma. Doug não seria páreo para ele. Ele apertou o gatilho. Conseguiu acertá-lo, derrubá-lo para trás, mas o sujeito voltou-se a levantar-se e começou a se aproximar. O tiro não havia sido letal. Nance continuou se aproximando, indo em direção à escada. Não havia para onde ir, e Doug não podia deixar Chris sozinho ali. Então, fez a única coisa possível. Correu para cima de Nance, usando sua espingarda descarregada como porrete. Ele não parou de bater no homem, até que era bem forte, até Chris conseguir se livrar das amarras e ajudá-lo. Até hoje, o caso Willis é um dos poucos registrados em que as vítimas de um assassino em série conseguem realmente resistir e assassinar seu agressor em legítima defesa. A história deles é um milagre. Já o convidamos várias vezes para falar em aulas em quântico. Esse casal modesto conseguiu nos oferecer um raro insight a partir da perspectiva de vítimas que se tornaram heróis. Para alguém que desceu ao inferno e voltou àquela noite, os dois são incrivelmente cordiais, sensíveis e até mesmo um casal muito unido. No fim de uma das suas apresentações em quântico, um policial da turma perguntou para eles: se o Wayne Nance tivesse sobrevivido e não existisse pena de morte, ou seja, se ainda estivesse compartilhando o planeta Terra conosco, vocês se sentiriam tão tranquilos quanto estão agora? Os dois se entreolharam e concordaram silenciosamente com a resposta. Tenho quase certeza de que não, respondeu Doug Willis.